Olá, irmãos. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Estamos aqui mais uma noite para trazer uma breve reflexão nessa semana de oração. Eu fiquei pensando muito em que trazer, qual mensagem trazer, e Deus me incomodou muito para falar sobre um assunto até um pouco polêmico, eu tenho recebido algumas mensagens de irmãos cristãos de outras denominações, pessoas que não são evangélicas, mas me mandam algumas mensagens, principalmente em relação a essa pandemia e sobre supostas curas, supostos milagres, não só em relação à pandemia, mas em outras coisas. E eu resolvi fazer um texto até sobre esse assunto. Eu pensei em evitar, mas Deus me incomodou bastante essa semana e eu resolvi fazer esse texto. E esses textos são dois textos. O primeiro que eu vou usar se encontra em Mateus 7, 15 a 29, e os irmãos já deixam guardado, marcado aí em suas Bíblias, 2 Timóteo 4, 1, 5. Então, vamos aos textos. Eu creio que eu vou usar a versão NVI, e eu acho que a leitura por si só já é bem esclarecedora. Eu terei pouco trabalho para explicar, porque o texto em si já é bem explicativo, mas vamos lá. Mateus 7, de 15 a 29, ele vai dizer o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, todos os seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque os seus alicerces estão na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Esse texto, como eu já disse, ele é bastante autoexplicativo, mas me chamou a atenção esse final aí do último capítulo, do 29, quando ele fala que porque Jesus ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Quem eram os mestres da lei? Eram aqueles fariseus que tinham até o certo domínio das Escrituras, mas não praticavam as Escrituras. O texto em si nos mostra que a gente reconhece os falsos profetas pelos seus frutos. Estamos cansados de ver aí líderes religiosos envolvidos com tantas coisas e a gente fica pensando, poxa, a pessoa prega o evangelho, mas a sua conduta, a sua vida
não condiz com aquilo que ele fala. E muitas vezes nós damos razão a esses falsos profetas. Aí a pergunta que eu faço é: onde é que está alicerçado a nossa casa, o nosso espírito, a nossa força? É nas Escrituras ou naquilo que esses falsos profetas dizem? E nesse tempo de dificuldades que estamos passando, não só a pandemia, mas outras dificuldades, isso torna um prato cheio para esses falsos profetas, porque eles distorcem as Escrituras em benefício próprio. E às vezes, se a gente não tem esse alicerce na rocha, se a gente não tem uma base bíblica forte, não temos a prática da leitura bíblica, vamos ser facilmente enganados por esses falsos profetas. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que a gente não acredita em milagre, que a gente não acredita em cura. Não é nada disso. Eu estou dizendo que a gente tem que ter base bíblica para saber o que é correto, o que não é correto. Porque muitas vezes é propósito de Deus que passamos por dificuldades. Não é que Deus se agrada porque passamos por dificuldade, mas tudo tem um propósito. E essas coisas que estão acontecendo, se você tem a base na rocha, que é as Escrituras, você saberá que isso já estava descrito na Bíblia, isso tinha que acontecer, isso, e outras coisas irão acontecer. Não se deixe enganar pelos falsos profetas. Não se deixe enganar por falsas pregações, por falsos sermões, por falsos testemunhos. E essas coisas têm se multiplicado porque virou prato cheio todas essas dificuldades que a humanidade tem passado. E agora tem multiplicado esses falsos profetas. Isso também está descrito na Bíblia. E esses falsos profetas iriam aparecer. E aí é uma pergunta que eu faço. E nós, como cristãos, o que temos feito para aqueles que ainda não conhecem a palavra? Nós temos permitido que essas pessoas, que esses falsos líderes preguem esse falso evangelho para as pessoas e deixamos elas ir a passos largos para o inferno? Aí é que vem o texto de 2 Timóteo 4, de 1 a 5, a qual eu falei aos irmãos. Ele vai dizer o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Nós temos a incumbência de pregar a palavra de Deus, principalmente em tempos sombrios como esse. E a gente não pode se deixar levar por ventos de doutrina. A gente tem que seguir a doutrina bíblica, custe o que custar. Muitas vezes passaremos por sofrimentos, passaremos por perseguições, mas é importante mantermos sempre a integridade do Evangelho. O Evangelho não muda. Consequentemente, a nossa vida também não pode mudar de acordo com as consequências da vida. Sabemos que muitas vezes é difícil suportar as dificuldades. A dificuldade vem e nos abala muitas vezes porque somos humanos. Mas a palavra de Deus nos sustenta. Ela é a promessa, ela é a garantia em que seremos vencedores. E, consequentemente, temos que levar essa palavra àqueles que não conhecem. Pois os falsos profetas estão levando um falso evangelho, carregando as pessoas para o inferno. E a nossa missão é levar o evangelho para que as pessoas conheçam Jesus Cristo e possam alcançar a salvação. Porque no final dos tempos, como diz a Bíblia, apareceria lobos em pele de cordeiros.
E eu creio que isso está acontecendo, irmãos. Pessoas travestidas de cristão, de evangélico, pregando um evangelho que não condiz aquilo que a Bíblia fala, e muitas vezes ficamos calados. Eu relutei para fazer esse sermão, mas Deus me incomodou muito. Por isso que eu estou falando, é até um tema polêmico, mas não podemos deixar que o evangelho seja distorcido, seja profanado de uma maneira que leve pessoas ao inferno. E muitas vezes pessoas que amamos, pessoas que conhecemos. E muitas vezes para não deixar a pessoa constrangida, simplesmente não falamos a verdade. E quando eu falo não falamos a verdade, não é ser chato, insistir, não, mas ser verdadeiro. Falar, o evangelho é dessa maneira, o evangelho bíblico é dessa maneira que Jesus ensinou. E não através de achismo, através de invencionismo. É isso que essas pessoas têm feito. Elas têm criado um invencionismo para agradar as pessoas e encher o seu próprio ego. O próprio texto em 2 Timóteo aí diz, eles não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos. Eles ouvem o evangelho da verdade e isso incomoda. É por isso que a gente tem que sempre pregar o evangelho, porque vai chegar um tempo que seremos cobrados por isso. Então, meus irmãos, essa é a mensagem dessa noite, que possamos firmar os nossos alicerces na rocha e que, em nome de Jesus, um dia estaremos todos lá na glória com Cristo Jesus e todos esses sofrimentos irão passar. E todo o sacrifício que fazemos para pregar o evangelho será recompensado. Em nome de Jesus, que Deus abençoe as suas vidas e que possamos logo mais estar reunidos aí no templo para louvar e bendizer o teu santo nome. O nome de Jesus Cristo. Essa é a mensagem dessa noite. Deus abençoe a vida de cada um. Amém?